Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tô Tá me escutando ouvindo bem bem. aí? Você tá me escutando bem ou tá meio baixo? Tá um pouquinho baixo, mas tá Ah, dando para te beleza. ouvir Não, bem. é tranquilo. Vamos. Vou falando um pouquinho mais perto aqui, mas dá pra gente conversar então. Beleza? Com certeza, com certeza. Para o pessoal que está entrando aí, seja pelo meu perfil, seja pelo perfil do professor Bruno, boa noite desde já, bom feriado aí para quem está em clima de feriado, para quem não está, enfim, né? E que Deus abençoe a cada um que vai estar nos acompanhando aqui Amém. no ao vivo e também a quem vai estar acompanhando depois essa Com gravação certeza. dessa live. O meu nome é Felipe, sou daqui de Recife, sou cristão, casado, sou o pai de dois filhos e também sou estudante de licenciatura em matemática, né? Mas o professor Bruno foi justamente convidado porque ele já é faixa preta em matemática e eu ainda sou um faixa branca Uhum. aprendendo, né? Então, o professor Bruno se apresenta aí Beleza. e a Então, pereca tá primeiramente, queria aqui. te agradecer, viu, Felipe, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, até para os teus seguidores aí também, tanto para os meus. Tá? Parabéns pelo perfil, tá? Teu perfil é essencial para os dias de hoje, né? A gente precisa realmente de encarar a realidade aí e ensinar, em primeiro lugar, a verdade das coisas. Eu sei que esse é um dos seus objetivos aí, lá também, né? Então, né, para eu poder me apresentar um pouquinho aí para os teus seguidores também, e depois dar continuidade. Como eu te disse, né, meu nome é Bruno Remédio. Eu moro aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Uma cidade que chama Pinhais, mas fica bem na região metropolitana. Mas eu sou do interior de São Paulo. Eu sou paulista, de uma cidade que chama Caconde. Né? Na verdade é isso, né? Eu também sou casado, tenho 5 filhos. É, e até diferente do que o Felipe falou, não sou muito faixa preta, não. Pelo contrário, eu também me considero, a cada dia eu me considero uma pessoa que está engatinhando. Eu falo muito para minha esposa, só eu me considero que eu estou engatinhando, sempre tenho a sensação de que estou atrasado nas coisas. Mas a realidade é que, apesar, né, eu tenho aí 30 anos, querendo ou não, eu tenho uma experiência. A minha formação, Felipe, né, foi uma formação assim, normal, igual a de todo mundo. Eu fiz lá com os meus 19 anos, eu tive a oportunidade de começar a fazer curso técnico de Química, então eu fiz lá curso técnico de Química, junto com o ensino médio. Depois eu fiz minha formação principal em Engenharia, então eu sou formado em Engenharia Química. Faculdade de Matemática mesmo eu nunca fiz, eu até costumo falar. Tudo que eu sei de matemática acabei estudando sozinho também. Mas eu fiz ali Engenharia Química, depois fiz mestrado em Engenharia Química também, então eu acabei estudando até mais Química do que a matemática, mas a minha primeira oportunidade como professor, né, já na faculdade eu dava aula particular para alguns alunos ali da minha cidade, eu sou de uma cidade do interior, uma cidade pequena, e depois eu tive a oportunidade e fui convidado para dar aula de matemática num colégio. Então eu lá, tendo estudado, feito engenharia, comecei a dar aula de matemática num colégio, e tem um colégio lá da região que eu tive a oportunidade de dar aula para alunos de sexto ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, dei aula lá por quase 5 anos nessa escola. E nesse meio tempo também eu tive a oportunidade de dar aula numa faculdade durante 1 ano e meio de Química. Então, desde lá nunca mais parei. Né? Então, desde os meus 20, dos 23 para os 24 anos, né, apesar de eu ser novo ainda, comecei a dar aula, né? E é aquilo que eu falo, e essas duas ciências acabaram meio que fazendo parte da minha vida, tanto a química, que eu estudei bastante, quanto a matemática. Mas eu até costumo falar, inclusive, para os meus alunos. né? As coisas têm mudado, vamos dizer assim, de uns 3 anos para cá. Eu falo que a minha formação foi o normal, igual de todo mundo. De um tempo para cá, graças também, né, ao fato de eu ser cristão também, praticar a religião, buscar sempre a verdade, e você sabe disso, né? Quando a gente tem a intenção de buscar a verdade, muitas vezes a gente se depara, né, com situações que estão longe da verdade. E muitas vezes dentro das escolas, dentro das universidades. Né? Então, mesmo antes de eu estudar seriamente, eu sabia que alguma coisa estava faltando, alguma coisa de errado, no fundo, existia. Então,
comecei de uns 2, 3 anos para cá, estudar seriamente, e, de fato, me tornei um professor. Agora eu posso falar com convicção de que hoje eu sou um professor. Até levando em consideração uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Porque o que educa de verdade, né, é a personalidade, é o amor. Né? Ensinar com amor, ensinar com personalidade. Isso que faz muita diferença na educação dos alunos. E é isso que eu prezo, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa que eu esteja ensinando. Mas acho que é isso. Se você quiser falar um pouquinho aí também. É isso aí. Temos um o professor Sérgio Mosselli aí, olha aí, outro faixa Esse sim é preta. faixa preta. Esse é o cara. É um prazer ter o Sérgio Morcelli aqui. Mas é isso. Pois é isso aí. Fico feliz aí por cada pessoa que está nos acompanhando aí também, está presente na nossa live. Tem, se não me engano, tem outro professor aqui também, o Rodrigo professor Eustáquio. Rodrigo, se não me engano, entrou. Agora não dá para visualizar bem, porque meu celular é bem pequenininho, é para sair catucando as coisas, é Pois capaz de é. sair da live. Mas, enfim, pessoal, tem muito dessas Uhum. coisas mesmo, Bruno. Uma das coisas interessantes que me levou à matemática, a cursar matemática, foi, para mim, né, Felipe, foi a relação com a teologia, de ver como a teologia, né, e a Bíblia expressam a vontade de Deus e o plano de Deus de salvação para todos nós, e também como a matemática se relaciona com isso, como a matemática tem Sim. exatidão, tem precisão, e como ela apresenta, nos ensina e nos disciplina a reconhecer os Com padrões certeza. na criação. Nas outras ciências, meio que a verdade é relativizada, a bondade é relativizada, a beleza é relativizada, mas quando a gente olha para a matemática, Sim. tudo é exato, tudo segue um padrão, Uhum. tudo está conectado. E, de certa forma, para mim, quando eu olho para a matemática, ela é a ciência que diz: existe um Deus que criou todas as coisas, existe um Deus que se revela também por meio da sua criação. E quando a gente estuda as leis físicas, estuda a criação e tudo mais, a gente Com vê tudo certeza. isso. Então, isso é a grande razão pela qual eu escolhi cursar matemática. E para o início dessa live, pessoal, para quem se interessar, tem um livro muito bom que eu adquiri, da editora Monergismo, Redimindo a Matemática, uma abordagem teocêntrica, basicamente apresenta essa relação entre a matemática e a Sim. teologia bíblica. Então, para quem se interessar sobre o tema, tanto professores da área quanto os pais também, recomendo a aquisição desse livro. É um livro fininho, mas um livro que vai dar uma bagagem muito boa, né, no ensino dessa ciência, dessa disciplina, e na relação dela, seja com a teologia, seja com a vida Exatamente. como um todo, né? E, para iniciarmos essa live, professor, eu gostaria que o senhor desse uma definição. A gente sabe que existem diversas definições Uhum. aí para matemática, né? Mas desse uma definição sobre o que é a Então vamos lá, matemática. né? Até para eu poder responder isso, eu tenho que trazer um pouco assim, da minha experiência também. Como eu te disse, você me pegar ali há 3, 4 anos atrás, quando eu estava dando aula, né? Qual que era a impressão que eu tinha? A minha impressão era, vamos dizer assim, as impressões mais populares a respeito da matemática. Porque é o seguinte, eu aprendi, né, o meu maior contato com a matemática ali dentro da sala de aula era com essa matemática comum, ensinada nas escolas, que está lá nas apostilas, nos livros didáticos, que é cobrada nos vestibulares. E a impressão que eu tinha da matemática era justamente aquela. E vamos dizer assim, o que é a matemática hoje em dia? Né? Como ela é cobrada, eu costumo até falar muito no meu perfil. Essa matemática que aparece nos vestibulares, nos materiais, é uma matemática, ela traz, vamos dizer assim, uma bagagem utilitarista muito grande. Né? E qual que é o problema disso? Eu costumo falar isso com bastante clareza. Não é de todo ruim dar uma utilidade para a matemática. Pelo contrário, na verdade, assim, a matemática surge daí. Se a gente pensar lá no início, quando os primeiros homens aprenderam a contar as coisas, que contavam ali seus animais, seus filhos, então, a gente pode dizer que a matemática já nasce ali, né? Eles davam uma utilidade prática para a matemática. Se a gente pensar ali nas civilizações um pouco mais adiantadas, pega lá que talvez seja um pouco mais conhecido da maioria das pessoas, os egípcios, né, que construíram aquelas
pirâmides muito grandes. Então, assim, sim. eles utilizavam a matemática na construção civil, na engenharia. Então, repito, dar uma utilidade para a matemática, como de uma maneira geral, não é algo ruim. Então, a matemática nasce ali da necessidade de dar uma utilidade às coisas. Porém, qual que é a grande novidade? Qual que é a grande novidade, Felipe? Que a matemática, ela não se resume somente a isso, né? Essa foi uma das maiores descobertas. Inclusive, quando tudo isso ficou claro para mim, acabou mudando muita coisa dentro de mim. Não só a minha visão da matemática, me mudou como pessoa, de verdade, que tem muito a ver com aquilo que você estava falando, né? Claro, isso aí se deu, vamos dizer assim, se a gente pegar ali os filósofos pré-socráticos, principalmente a escola pitagórica, ela trazia uma visão muito parecida com essa que você disse, né? Eles buscavam observar a matemática dentro de um aspecto transcendente. Se a gente pensar lá que os filósofos pré-socráticos tinham como objetivo descobrir ali a arquia, o princípio das coisas, né? Para a escola pitagórica, vamos dizer assim, né? Que eles são antes de Sócrates, eles acreditavam que os números eram o princípio das coisas. E, inclusive, né? O que eles consideravam? Que o número 1, ele era a unidade. Então, a gente pode, inclusive, hoje fazer uma analogia, né? Que o número 1 é aquilo que contém toda a unidade das coisas, a unidade do ser, que sustenta tudo no número 1. Então, a gente pode fazer a analogia do número 1 com a figura do próprio Deus, né? Então, eles traziam, os pitagóricos, essa visão bem assim, transcendente mesmo, da matemática. E, assim, a matemática foi evoluindo. Isso era uma das visões. Então, por exemplo, ela nasce utilitária. Depois vem ali os pré-socráticos que trazem um pouco dessa visão transcendental, né? Buscando o princípio das coisas e enxergam a matemática como ferramenta disso, né? E vamos dizer assim, até os números como princípio das coisas, tá? E depois vem, que eu vejo ali, que eu acredito que realmente deve ter sido ali a principal mudança na história da matemática, que é quando vem ali, de fato, um filósofo chamado Platão, né? Que é Platão, que é discípulo de Sócrates ali. E o que Platão faz? Se a gente pega lá nos diálogos de Platão, que ele coloca ali a figura de Sócrates, né? Em um dos diálogos dele lá, a gente vê que Platão estava... Nos diálogos de Platão, ele sempre tinha um personagem, Sócrates, conversando com alguém, buscando explicar o princípio de alguma coisa, né? Trazendo ali a realidade da linguagem filosófica para a realidade. E nesse diálogo ali, que é o Mênon, ele, em um certo momento, ele traz ali um escravo e começa a dar um exemplo matemático, né? Ele utiliza a matemática ali para explicar um princípio lógico, vamos dizer assim, do pensamento filosófico. E quando a gente lê esse diálogo hoje, talvez hoje em dia a gente não note muita diferença, mas a realidade é o seguinte, né, que pela primeira vez na história, vamos dizer assim, alguém utiliza da matemática, tá, né, ou demonstra ali o potencial que a matemática tem para levar, vamos dizer assim, a nossa inteligência, o nosso intelecto, para o pensamento filosófico, que é o pensamento, né, que busca a verdade das coisas. E depois, lá no livro da República, Platão escancara isso, ele deixa muito claro. Se ali nos primeiros diálogos, no Mênon, ali, por exemplo, ele deixa uma coisa, mas peraí, qual que é a grande novidade? A matemática, até aquele momento, era algo ainda assim, vamos dizer assim, muito utilizado, muito dentro desse aspecto utilitário das coisas. E, de repente, eu imagino que alguém tenha pensado assim, peraí, a matemática não era aquilo que as pessoas utilizavam ali para contar apenas os animais dela, para calcular ali o volume que eles precisavam para construir alguma coisa. O que esse cara aqui está fazendo, que ele está utilizando da matemática para demonstrar a verdade de alguma coisa, para demonstrar a lógica de alguma coisa? Na verdade, dentro da história da matemática, vamos dizer assim, que praticamente isso nunca tinha acontecido. Aí, e Platão descreve lá na República, com todas as letras e com toda a clareza, que a matemática é a principal ferramenta para treinar o nosso intelecto para o pensamento filosófico. E o pensamento filosófico é aquele pensamento que busca a verdade das coisas. A gente sabe que a Grécia era uma civilização pagã e depois a verdade foi toda revelada em Jesus Cristo. Nós temos aí a verdade depois foi revelada. Mas, assim, a gente tem que pensar que naquela época, né, aquela civilização grega foi uma civilização que não foi escolhida, vamos dizer assim, para receber a revelação das coisas. Mas, através do uso da razão,
né? Depois a gente pode trazer ali o que depois os filósofos platônicos definem ali, né? Usar a nossa alma, vamos dizer assim, foi a primeira vez que aquilo acontece. E depois disso, um dos discípulos de Platão, né, buscando, vamos dizer assim, aperfeiçoar. Claro, as coisas não acontecem tão encaixadas assim, tão bonitinhas assim dentro da história como a gente imagina, mas vem ali um outro filósofo que foi influenciado por Platão, que buscou estudar aquilo, né? Ele juntando, trabalhando ali todo o conhecimento matemático que existia naquela época, ele começou a organizar esse livro aqui. Eu até tenho essa cópia aqui, que é a única tradução brasileira, que é Os Elementos de Euclides. O que são os elementos de Euclides? Euclides, ele utiliza todo o conhecimento matemático que havia naquela época e descreve, né, esse conhecimento matemático dentro dessa linguagem que Platão colocava, né, que é um livro repleto do que nós chamamos aqui das provas e demonstrações. Tá? Porque o que são as provas e as demonstrações? Nada mais é do que o mecanismo correto de estudar matemática, né, para, de fato, aí, aperfeiçoar esses dois atributos da nossa alma, que é o intelecto e a vontade. Então, assim, quando agora que eu vou responder a tua pergunta, né, quando pedem para me definir assim, o que é a matemática, e eu costumo falar isso sempre para os pais, se tem algum pai de aluno meu aqui assistindo aqui agora, ou algum aluno meu, pode confirmar isso que eu falo exaustivamente nas minhas aulas. A matemática, em primeiro lugar, independente de qualquer aspecto utilitário dela, ela é a ciência que nos ajuda a aperfeiçoar a nossa alma através desses dois atributos, que é o intelecto, ou seja, a matemática é a ciência que aperfeiçoa o nosso intelecto, tá? Ou seja, nos torna pessoas mais inteligentes e conhecedoras da verdade. E, depois eu posso falar um pouquinho mais, ela também eleva a nossa alma, porque ela também aperfeiçoa um outro atributo da nossa alma, que é a nossa vontade, né? Que só nós, seres humanos, possuímos intelecto e vontade, né? Diferente dos animais, por exemplo. Então, por quê? Porque todo mundo sabe, eu não escondo de todo mundo, e eu costumo falar isso para os meus alunos, né, que estudar matemática não é fácil. Matemática exige muito de nós. Até o meu professor David Panceira, que eu aprendo com ele todos os dias, aprendi muito, ele fala isso com toda a convicção e faz todo sentido. A matemática, ela é a ciência da humildade. Ela é a ciência da humildade. Por quê? Porque o tempo todo, quando nós estamos estudando matemática, quando nós sentamos para estudar matemática, né, nós sentimos dificuldade, né? Exige um ato de vontade de nós. A matemática nos mostra o tempo todo que nós não somos tão bons quanto nós pensamos que somos, né? Que a matemática nos mostra o tempo todo que nós não sabemos tanta coisa quanto a gente pensa que sabe. Então, assim, sentar para estudar matemática, Felipe, é sentar para passar ali um certo incômodo, uma frustração, né? Uma pequena humilhação, uma mortificação, vamos dizer ali, todos os dias, por conta da dificuldade que ela traz em si só. Então, para mim, esse é um dos principais motivos de estudar matemática, né? E eu costumo falar isso muito, principalmente para os homens, né? A matemática nos ajuda a ser pessoas mais fortes, mais preparadas para conhecer a realidade, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Então, né, mais ou menos nisso que você falou, realmente são várias visões, várias definições do que é matemática, mas para mim a matemática é isso, é a ciência que nos ajuda a aperfeiçoar o nosso intelecto e educar a nossa vontade. Mais ou menos isso um pouquinho. Pois é. E interessante que nessa questão de educar a vontade, né? Todos nós nascemos indisciplinados, né? E toda criança precisa ser disciplinada por seus pais. E mesmo a gente adulto que já deixou de essa fase infantil e já somos adultos, por assim dizer, precisamos nos autodisciplinar. E por meio do aprendizado de matemática, a gente meio que se humilha, como você disse, eu mesmo, quando tu estava falando aí, meu irmão, eu mesmo paro e vejo o quanto eu sou burro, por assim dizer, o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso exercitar a minha mente e também a minha vontade, ou seja, o quanto eu preciso me disciplinar para sentar, estudar, aprender, praticar exercícios, entender as ideias, os conceitos por trás, porque, tipo, na matemática tem assuntos mais simples de se entender, que qualquer criança de 5, 6 anos aprende facilmente, qualquer adulto e idoso, mas tem assuntos que você tem que se desdobrar, praticando, estudando, se aprofundando, procurando professores para aprender também, e por aí vai, ou seja, é verdadeiramente um exercício de humildade e um exercício de disciplinar a nossa vontade, que de maneira natural
e de maneira comum é bastante indisciplinada. Toda criança já nasce indisciplinada e precisa ser disciplinada por seus pais, e nós, como adultos, também precisamos nos autodisciplinar. E nesse processo de estudar e aprender matemática, a gente disciplina a nossa vontade e disciplina Com também o certeza. nosso intelecto, né? E tem um personagem que eu gosto bastante, professor Bruno, na franquia de Star Conheço, Trek, não sei se você conheço conhece um pouco. Spock, Uhum. Vida Longa e Próspera, que tipo a raça dele, a espécie dele na franquia, né, usa bastante de lógica. E é interessante que a maneira de pensar do personagem acaba sendo bem muito da maneira de pensar Sim, matematicamente falando. E tipo no meu dia a dia, quando eu costumo ver as notícias, aí eu acabo aplicando um pouco de conceitos matemáticos. Por exemplo, um mais um é 2. Quando a gente vê diversas notícias aí, a gente busca padrões nas notícias e infere, né, que se uma coisa está acontecendo, naturalmente outras coisas estão ligadas com esse acontecimento e seguem uma linha lógica. Então, até mesmo em notícias e em coisas que aparentemente não tem nada a ver com a matemática, ainda assim, por a gente aprender matemática ou estudar matemática e mergulhar nesse mundo matemático, a gente acaba desenvolvendo um pensamento lógico é sobre essas exatamente. coisas E também, né? isso é justamente o efeito daquilo que Platão descrevia do que era matemática. Quando ele descreve lá na República que a matemática ela é essencial, porque lá na República ele estava descrevendo ali qual seria a situação, vamos dizer assim, do Estado ideal, né? E aquele administrador do Estado deveria ser ali o filósofo, uma pessoa preparada. E ele coloca ali a matemática como essencial para a vida. Mas por que ele coloca a matemática como importante? Não pela matemática por si só, justamente por isso. Porque o mecanismo que você realiza no seu intelecto, estudando corretamente matemática, te prepara para tudo que você estuda. Eu costumo falar para os meus alunos, se você estuda matemática de forma correta, ela está preparando ali o seu intelecto para tudo que você, independente de quem você será e daquilo que você vai estudar, a matemática tem o potencial de te estudar. Porque isso aí que você falou, Felipe, que é a grande novidade. Nós possuímos intelecto e vontade. E a grande novidade é o seguinte, que o intelecto e a vontade é passível de treino, de aperfeiçoamento. Tá? Nós precisamos o tempo todo, além de educar a nossa vontade aí, aperfeiçoar o nosso intelecto. E o que é o intelecto? O que é o intelecto? O intelecto nada mais é do que o local na nossa alma responsável pela captação das verdades. E qualquer pessoa, qualquer ser humano, os nossos filhos, nós temos que prezar para que sejam pessoas que reconheçam a verdade. Porque às vezes, Felipe, você concorda comigo, às vezes tem muita preocupação assim, nossa, quando meu filho crescer, eu preciso ensinar a verdade para ele, eu preciso ensinar que aquilo é certo, que aquilo é errado, tá? Só que, claro, a gente também Sim, tem que sim. prezar por isso. Mas antes que isso aconteça, a gente tem que preocupar o seguinte, bom, se o meu filho tiver um intelecto muito bem aperfeiçoado, 90% ele vai fazer disso por si só. A gente vai ajudar ali, claro, mas se a gente só depender de nós, da gente contar a verdade para ele, de repente vai vir ali um mundo, outra pessoa e contar uma outra história para ele. Se ele não tiver um intelecto muito bem aperfeiçoado, ele vai cair na enganação. Como a grande maioria das pessoas, como eu muitas vezes caí e agora, com a graça de Deus, tem mudado a minha forma de estudar. Então, na verdade, é o seguinte, a matemática estudada de forma correta faz isso. Ela cria mecanismos, porque como que a gente estuda matemática? Por isso que a principal forma de estudar matemática é aquela em que nós buscamos demonstrar tudo aquilo que a gente prova. E normalmente não se acontece isso na escola. Por exemplo, apresenta-se ali uma fórmula matemática para um aluno, normalmente o que ele faz? Ele memoriza aquela fórmula, o professor dá ali no máximo 2 exemplos, o aluno acaba memorizando aquela fórmula. É claro, a memória também é um atributo da nossa alma, mas ela é um atributo inferior ao intelecto. Né? Então a gente acaba memorizando e o aluno ele aplica aquela fórmula diversas vezes, de uma forma repetitiva, como um algoritmo, mas em nenhum momento ele chegou ali a demonstrar, a provar que aquilo ali é verdade. Então, por exemplo, o mecanismo de demonstrar algo na matemática, ele é justamente o mecanismo que aperfeiçoa o nosso intelecto para reconhecer qualquer tipo de verdade, independente do que é que a gente vai estudar. Tá? Então, essa que é uma das grandes novidades. E eu costumo falar isso com bastante energia, assim, porque isso, nossa, o dia que eu descobri isso, eu falei, meu Deus, a matemática ela é muito maior, muito diferente, tem um potencial muito maior daquilo que eu sempre imaginei que ela era. Tá? E qual que é a realidade, Felipe? Até entrando em outra forma. Os grandes especialistas em educação
no Brasil. Claro, existe muita gente ignorante aí também, mas a realidade é que os grandes especialistas sabem disso, reconhecem o potencial da matemática. E eles, vamos dizer assim, no decorrer dos últimos, vamos dizer assim, 150 anos para cá, até esse livro que você mostrou aí, Redimindo a Matemática, fala um pouco disso, né? Eles mudaram esse panorama da matemática, retiraram essa matemática com essa finalidade de treinar o intelecto e voltaram essa matemática utilitária, justamente por isso, por saber que a matemática tinha esse potencial de nos ajudar a conhecer a verdade das coisas. E era de interesse dessas pessoas que as pessoas reconhecessem cada vez menos a verdade das coisas. Então, até a matemática foi um dos alvos de ataque, vamos dizer assim, para que... e a gente sabe da devastação disso. A realidade é que não se estuda matemática de forma correta nas escolas hoje. Uma prova disso é eu próprio. Eu me levo, além da minha experiência como professor, eu levo muito em consideração a minha própria experiência de aluno. Né? O que eu estudei, o que eu aprendi. Né? Mas, enfim, é justamente isso que a gente estava falando. E comigo também teve essa questão, né, de aprender matemática no estilo decoreba. Infelizmente, por exemplo, quando tu estava falando aí, eu só me lembrei da fórmula de Bhaskara. Eu fiquei pensando, poxa, eu decorei a fórmula, mas eu não entendi o conceito, eu não entendi o que era aquilo, qual a ideia que estava sendo expressa ali. Eu só entendi a fórmula, o triângulozinho lá, a história por trás dessa fórmula, mas não entendi o que aquela fórmula expressava, me ensinava ou me comunicava, né? Ou o que eu poderia demonstrar através dela. E infelizmente é muito assim. E tipo, a gente observa que nessa questão de ensino de matemática, nos países que se destacam no ensino de matemática fortemente, né, há um desenvolvimento muito forte, tanto nas áreas exatas de engenharia, de matemática, física e por aí vai, mas também existe todo um benefício para aquela sociedade. Por exemplo, o benefício do desenvolvimento tecnológico e também do desenvolvimento econômico, fruto direto e indireto dessa relação com o ensino da matemática, né? Um ensino Sim. forte, um ensino comprometido, Existe né? até hoje, né, uma E visão, tudo mais. vamos dizer assim, uma linha filosófica ou sociológica, que é o positivismo, que influenciou muito o Brasil no final do século retrasado, ainda ou no início do século passado. E uma das linhas, vamos dizer assim, do positivismo era a tecnocracia, que era justamente isso. O avanço da sociedade baseado no desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Então, repito, claro, né? Não estou falando que o desenvolvimento tecnológico é algo ruim, a gente precisa desenvolver o tecnológico. Mas, por exemplo, colocar esse aspecto como um aspecto, vamos dizer assim, basilar da vida e moldar toda a educação, todo o formato da educação apenas para essa linha. Ou seja, isso é levar a matemática de uma forma manca, né? Tirar aí duas, três pernas. É como se a gente amputasse uma das pernas, vamos dizer assim, da educação e ela não caminhasse dentro, vamos dizer assim, da integralidade, né? Do potencial que ela tem. Até o professor Rodrigo Eustáquio comentou aqui embaixo, né? Não se ensina, retiraram-se os elementos de Euclides da educação, por exemplo, não se ensina. Qual que é o maior exemplo disso? Né? Eu próprio. Eu, há 2, 3 anos atrás, eu como professor, eu não tenho vergonha de falar isso. Tá? Até porque, na verdade, eu falo assim que tudo isso faz sentido porque me ajudou. Eu ali como professor, dentro de um colégio particular, dando aula para alunos, não conhecia os elementos de Euclides e não é nem assim conhecer o título, os elementos de Euclides. Saber o que era. Por exemplo, a gente estava ali o dia inteiro dando aula lá de teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, sem sequer imaginar da onde surgiram ali aquelas demonstrações, ou sem sequer ter feito pelo menos uma daquelas demonstrações, e sem sequer também conhecer o potencial que vamos dizer assim, trabalhar dentro da educação esse aspecto. Um outro aspecto da educação, por exemplo, o professor Rodrigo Eustáquio também trabalha ali com a lógica de proposições, a lógica matemática, que é uma das áreas da matemática que foi retirada das grades da educação hoje em dia, foi retirada de forma proposital, não é por acaso. Eu mesmo, na minha vida, nunca sentei numa sala de aula e assisti uma aula de lógica na minha vida. Nem lógica clássica, nem lógica de proposições. Tudo que eu sei de lógica de matemática hoje que eu estudei por conta própria, né? Aprendi sozinho. Nunca assisti uma aula dessa, até hoje. Nunca entrei numa sala de aula para assistir uma aula de lógica. Nunca tive uma aula de um professor
de lógica. E eu vejo a importância, por exemplo, do estudo da lógica hoje, trabalho com os meus alunos no homeschooling, com os alunos mais velhos, que estão mais avançados. Tá? Então, o objetivo nosso hoje é justamente esse, né? Tentar corrigir, mudar um pouquinho aos poucos, né? Eu sei que é o seu também aí, tentar mudar, pelo menos nos próximos anos, a longo prazo, um pouco desse panorama. Né? E são grandes professores que realmente a gente precisa. Né? Até, por exemplo, aqui o Sérgio Morcelli, que apareceu aqui na nossa live, o que a gente, até hoje, a gente não tem, na verdade, muita dimensão. Boa parte dos seguidores dele não tem dimensão. Mas esse trabalho que ele tem feito agora com as crianças e essa forma, essa redescoberta do ensino correto de matemática, nem acredito que a boa parte dos seguidores dele não tem noção do quanto esses frutos que futuramente serão colhidos farão diferença, né, sabe? Então, acredito que esse é o caminho, a gente buscar realmente fazer as coisas diferentes daqui para frente. Com certeza. E dentro do tema da nossa live, né, a gente sempre se depara aí com, seja para os praticantes e as famílias que estão iniciando no homeschooling, seja para os alunos que estudam numa escola, num cursinho, num pré-vestibular, enfim, sempre se deparam com aquela questão, né? Para que aprender matemática? Qual a utilidade de aprender matemática? Como a gente já apontou, tem diversas utilidades, tem esse lado utilitarista e também Sim. o lado conteudista. Por um lado, você vai precisar estudar para fazer qualquer concurso, qualquer Enem da vida, qualquer processo seletivo. Tudo hoje em dia acaba girando em torno da Sim. matemática, tudo mesmo. O que você pensar vai ter matemática dentro. Até mesmo se fosse ensinar biologia, Sim. tem matemática dentro, e bastante matemática, por assim dizer. Mas fica aquela questão, como a gente deve responder a esses alunos, a essas crianças e a esses jovens, e como a gente deve ensinar, o que a gente deve pensar e responder sobre isso, professor Bruno. Por que aprender matemática e por que ensinar Justamente isso. Eu costumo matemática, né? falar assim, né, que o utilitarismo, né, ele eu costumo falar assim, que ela é uma doença do pensamento. Porque assim, ó, como a gente aprende desde pequenininho que a matemática serve, isso aí vem desde lá dos exemplos que são colocados lá para as crianças desde o princípiozinho de tudo, né, de sempre dar uma utilidade. Isso faz com que os alunos brasileiros vão até o fim da vida deles na escola se perguntando, né, quando que eu vou usar isso na minha vida? Mas quando que eu vou utilizar isso na minha vida? E eu costumo até falar, principalmente para os mais velhos, quando a gente está estudando ali, de fato, alguma área, por exemplo, estamos estudando ali funções, por exemplo, que é uma área que envolve conhecimento de teoria dos conjuntos, de álgebra, né? E quando ainda até hoje surge essa pergunta, mas espera aí, quando que eu vou utilizar isso na vida? Então eu costumo deixar claro para o aluno. É justamente isso que você falou. Cara, a gente precisa olhar primeiro para a nossa realidade. Se você é uma pessoa que tem o objetivo de prestar um vestibular, de ter uma boa formação, de prestar um concurso, em primeiro lugar, você tem que se contentar que você precisa estudar matemática para atender essa necessidade. Justamente aquilo que você falou. Hoje em dia não existe um concurso, sei lá, para motorista de ônibus aí dessas prefeituras do interior aí, não cobra conteúdo menor do que de ensino médio mais. Tá? Então, é inevitável que o aluno fale. Mas o que eu costumo falar para os meus alunos de verdade? Claro, eu sei que daqui a um tempo, quando você estiver lá na loja, sei lá, comprando alguma coisa, ou no médico, você não vai usar 90% das coisas que a gente estuda em matemática. Você não vai lá na tua vida, quando você tiver 30 anos, usar ali, sei lá, as relações trigonométricas para o que quer que seja. Mas qual que é o principal objetivo de estudar matemática? Por que você estuda matemática? É isso que eu falo, que os pais têm que falar isso para os seus filhos. Independente de qualquer coisa, a matemática, ela é a ciência que tem a capacidade de treinar o seu intelecto. Ou seja, a matemática é uma ciência que te faz uma pessoa mais inteligente. Independente do que você vai ser na sua vida, do que você vai estudar. Você precisará ser uma pessoa mais inteligente. A sua inteligência você irá utilizar até o último dia da sua vida. Então, por que se estudar matemática? Para se tornar uma pessoa mais inteligente. É o primeiro grande aspecto.
É isso que os pais, os alunos, os professores precisam falar para os filhos. Porque essa visão utilitarista é justamente isso. A gente pensa que a gente tem que usar de alguma coisa prática na vida, e não é. Né? A principal ferramenta da matemática, o objetivo da matemática é tornar o estudante ali, a pessoa que se aventura no estudo da matemática, uma pessoa mais inteligente, em primeiro lugar. E segundo, se ele conhecer que a matemática também tem esse potencial, que é de educar à vontade, por que eu estudo matemática? Para você educar a sua vontade, para você ser uma pessoa mais forte, para você ser uma pessoa mais preparada, para você ser uma pessoa que está mais acostumada a enfrentar as dificuldades da vida. É aquilo que a gente estava falando. Você quer passar ali por uma pequena humilhação, por uma pequena dificuldade? Senta 20 minutos e comece a estudar matemática, você vai se deparar com isso. É inevitável. A matemática faz isso conosco o tempo todo, inclusive comigo. Eu costumo falar para os meus alunos, né, em alguns fenômenos comuns no estudo da matemática. Porque, por exemplo, aquilo que eu falo, quando eu estudo algo em matemática, né, uma verdade, um conceito novo que eu aprendo em matemática, ele passa pelo nosso intelecto. Quando ele passa para o nosso intelecto, ele é levado imediatamente para esse outro atributo da nossa alma, chamado de memória. E a memória, ela foi feita para esquecer. Então, muitas vezes, Felipe, os alunos se frustram na matemática, né, quando eles se esquecem de alguma coisa. Ah, me esqueci. Então, para eles, muitas vezes, é um fracasso. Os pais, eu já vi tanto pai falar, meu filho esquece tudo, professor. Ele esquece tudo que eu aprendo. E o que eu costumo falar para os alunos? Esquecer algo é um problema? Claro, a gente tem que prezar para memorizar as coisas, para não esquecer as coisas. Mas é um problema, mas é um problema de todos. Por quê? Esquecer algo na matemática é normal, é comum. Faz parte do estudo. Porque quando eu estou estudando algo, Felipe, e de repente eu me deparo com algum conceito que eu sei que eu já aprendi e me esqueci, o que eu tenho que fazer? Eu costumo falar, estudar não tem segredo. Eu tenho que sentar, voltar, olhar atrás, pegar o meu caderno, voltar nas matérias que eu estudei, olhar os exercícios que eu já resolvi, né? Perguntar para algum professor. Ah, recordei esse conceito. Pronto, você recordou aquele conceito? E avança mais um pouco. E muitas vezes isso exige um ato de vontade. Não é gostoso fazer isso. Não é gostoso sentar e se deparar que a gente esqueceu de alguma coisa. Tá? Mas assim, costumo falar, estudar matemática não tem segredo, é assim mesmo. Então, a partir do momento que você tem consciência de que isso faz parte do dia a dia, e que isso é como se fosse uma simulação da vida real, você concorda comigo? A vida, o que é nada mais é do que a nossa vida real? Se é uma vida de dificuldades, de humilhações diárias, de abdicação da própria vontade, principalmente a vida de um homem adulto aí que sustenta uma família, é o tempo todo isso, deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do outro, deixar de fazer aquilo que a gente quer para fazer a vontade do fazer aquilo que a gente quer para fazer a vontade de outra pessoa. É abrir mão do nosso conforto, é abrir mão muitas vezes do nosso orgulho para escancarar algum fracasso, alguma humilhação que a gente vá. Isso é a vida real, a nossa vida é isso o tempo todo. E eu costumo falar, qual que é a grande novidade? A matemática pode nos preparar para essa vida. Ela pode nos ajudar nesse sentido. Porque estudar matemática é uma simulação de situações como essa o tempo todo. Ela está ali o tempo todo educando a nossa vontade, nos fazendo uma pessoa mais paciente, mais humilde, mais concentrada, né? Sem falar de todos os mecanismos corretos de estudar matemática que nos torna pessoas mais inteligentes. E isso qualquer pessoa precisa, você não concorda comigo? Qualquer pessoa precisa ser mais inteligente, ser uma pessoa mais forte, mais resistente, preparada para as dificuldades, e a matemática faz isso. Então, você quer novidade melhor do que essa? Tá? E muitas vezes os professores caem nessa sinuca de bico. Né? Quando vem aquela pergunta, peraí, professor, mas quando que eu vou usar isso na minha vida? O professor muitas vezes não sabe responder. Ele acaba falando, não, realmente, você não vai usar isso na tua vida para nada. E isso, assim, é um assassinato da matemática. Né? Pegar ali a matemática, que é aquilo que você falou, né? Que ela tem... A matemática estudada de forma correta, ela nos leva ao conhecimento da própria verdade. E quem é a verdade nada mais é do que o próprio Cristo, que é a verdade encarnada que veio na Terra. Tá? Então, não tem como falar que a matemática não tem o potencial de nos levar até Deus. Então, é isso. Justamente. E nesse processo de desenvolver o intelecto, né, desenvolver a nossa mente, o nosso Senhor, ele nos deu ele resumiu a lei, resumiu a palavra a dois grandes mandamentos. Um é amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu ser, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu
entendimento. E o outro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma das coisas que eu costumo dizer, especialmente aos jovens, né, com quem eu lido na minha igreja, é que nesse processo de amar a Deus com todo o nosso entendimento, nós somos chamados por Deus e por Cristo a desenvolver a nossa mente, a desenvolver o nosso intelecto, na sua plena capacidade. Às vezes o pessoal entra naquele dilema, será que a gente está usando 10% ou 100% do nosso cérebro, né? Mas eu digo, meu irmão, desenvolva sua mente para amar a Deus, para ser uma pessoa sábia, inteligente, uma pessoa que pensa corretamente e logicamente, porque Deus nos chama a amá-lo não somente com o nosso coração, com nossas emoções e sentimentos, mas Sim, também com nossa mente. A fé cristã também tem a sua parte claro. racional, tem a parte que a gente meio que crer por confiar em Deus e confiar na palavra de Deus, mas de maneira geral, o panorama geral da fé cristã Com é uma fé certeza. racional, que ela se baseia em pilares bem sólidos e numa rocha sólida que é Cristo. E nesse processo de desenvolver o nosso intelecto, de estudar matemática, tudo isso casa muito bem. Nesse meu processo de estudar matemática como um futuro professor, né, nessa área, também entra muito essa questão de exercitar o meu intelecto para tanto aprender mais de matemática, aprender a ensinar melhor, a compartilhar esse conhecimento com meus alunos e futuros alunos, né? Mas também de desenvolver o meu próprio Com relacionamento certeza. com Deus e de entender a lógica que existe por trás das escrituras, de como cada livro bíblico aponta para Cristo, como cada coisinha ali na Bíblia se encaixa de uma maneira lógica e também como a matemática é tão necessária para a gente entender o mundo que a gente vive, né? Como eu citei o exemplo pessoal aí, quando eu vejo, eu gosto muito de acompanhar as notícias, principalmente da minha cidade e do nosso país, e quando eu acompanho as notícias, eu acabo exercendo um Com certeza. pensamento lógico também, Uhum. de raciocínio lógico, né? De pensar, isso é verdade, isso é mentira, isso é É isso. verdadeiro, isso é falso, isso faz Uhum. algum sentido lógico, e inclusive até, professor, às vezes, conversando com minha esposa, tem algumas notícias que a gente acompanha, a gente tem um certo debate aqui, né, acerca dessas notícias, e, tipo, eu digo à minha esposa, qual o sentido lógico nisso? Existe sentido nessa notícia que você está vendo? O que está faltando? Quais são as lacunas que faltam que o jornalista não disse nessa notícia? Por exemplo, uma notícia atual que está bombando aí, é a questão da Uhum. menina de 11 anos. Foi apresentado que ela foi estuprada, foi apresentado que ela está grávida, que ela precisa abortar a criança, mas o que faltou dentro dessa notícia, o que faltou logicamente dentro do que foi divulgado. Aí agora que foi divulgado, a gente Com encaixa certeza. as peças e passa a ter todo um panorama da situação e um Sim. entendimento melhor. Mas logo de início, quando a gente exercita o nosso intelecto, quando a gente aprende, por exemplo, lógica matemática, né? A gente vê qualquer tipo de notícia, a gente já pensa logo o que existe de verdadeiro e o que existe de falso, o que está faltando dentro dessa notícia e o E que o não pior faz de tudo, Felipe, que sentido. é esse exercício que você está fazendo, falando aí agora, que muitas vezes parece óbvio para nós, né? Talvez para nós a gente pensa assim, pô, ninguém precisa falar que eu preciso analisar as coisas com lógica. E teoricamente, às vezes a gente tem a falsa sensação de que todo mundo também pensa assim. Mas, né? O que é vamos dizer assim, o maior escândalo de tudo? Que quando a gente começar a analisar a realidade da nossa população, vamos dizer hoje, principalmente dos nossos jovens, dos nossos alunos, é impressionante como as pessoas não têm, em primeiro lugar, né, o apreço por esse processo, né, de buscar simplesmente entender a partir ali do raciocínio lógico se aquela informação que ela está recebendo é verdadeira ou não. Algo que para nós, teoricamente, deveria ser lógico para todo mundo, deveria ser claro para todo mundo. Bom, cada informação que eu recebo, eu preciso analisar se ela é verdadeira ou falsa. Mas a realidade é que as pessoas não fazem isso. Ninguém faz isso mais. E isso não é treinado e aperfeiçoado nas escolas mais. Então, eu acho que o segredo, Felipe, é nós temos uma missão, todos nós, divulgar isso para as futuras gerações. Né? Divulgar dentro de qualquer área da educação, dentro da matemática, né? E o quê? Nós precisamos estudar para ser pessoas mais inteligentes e reconhecedoras da verdade das coisas. E isso servirá para nós e para o indivíduo, principalmente para os jovens, para qualquer que seja a atividade que aquela pessoa vai exercer, para quem quer que seja aquele indivíduo ali no futuro.
né? Nós precisaremos ser pessoas cada vez mais inteligentes, mais preparadas e reconhecedoras da verdade. Eu acho que deve mudar aí a forma de nós divulgarmos, tanto a educação como um todo e a matemática. Eu acho que esse é o segredo, é divulgar essa nova matemática. Vamos dizer assim, claro, lá nos vestibulares ainda vão continuar cobrando essa matemática utilitária? Sim, mas qual que é a realidade? A realidade que eu costumo falar muito para os pais. O importante é que nós tenhamos claro isso. Se você vai estudar ali aquela matemática de vestibular, né, que você tenha consciência do que é aquela matemática, do papel dela, do objetivo dela e por que ela está ali. E quando você for estudar ali a matemática clássica, as demonstrações, né, entender ali, ter consciência e clareza do que é aquilo que você está estudando, que você está fazendo. Então, o segredo é esse, eu acredito agora. A partir de agora, divulgar para as novas gerações, né, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós precisamos estudar. Você falou muito bem, né? Às vezes a gente pensa que nós vamos ter amar a Deus, vamos dizer assim, a gente pensa muitas vezes que a gente vai amar a Deus só quando a gente está ali praticando a nossa religião, em adoração, orando a Deus. E não, a gente também pode amar melhor a Deus através do estudo, né? Através do estudo, estudando seriamente. Isso também é uma grande novidade, que talvez para mim durante muito tempo não tive clareza disso tudo. Nós também podemos nos aproximar de Deus, nos aproximar da verdade através do estudo. E através da matemática, por exemplo. É uma grande novidade isso, eu costumo dizer. Sim, sim. E fora que a gente passa a contemplar melhor Com as certeza. obras do Senhor, né? As obras de Deus, porque Salmo 19 mesmo fala sobre essa questão da contemplação, né, como uma forma de adoração. E quando a gente estuda a matemática, a gente meio que é como se a gente, por exemplo, um daltônico, né, ele não vê as cores, troca as cores verde e vermelho, se não me engano. E existem alguns tipos de óculos especiais que faz com que o daltônico ele coloque esse óculos e ele passe a enxergar melhor as cores e até mesmo de Sim. uma maneira nova. Eu vi até um vídeo recente de um carinha que eu acompanho no YouTube, que ele é daltônico. E ele descrevendo, né, essa experiência de passar a usar esse tipo de óculos para ver melhor o mundo, é meio que a mesma forma quando a gente aprende matemática. A gente passa a contemplar a criação de uma maneira mais ampla e de uma maneira Com mais certeza. profunda também. E de uma maneira mais conectada Com com o certeza. próprio Deus. E de uma maneira que revela o próprio Deus, né? Tem um pastor protestante, Abraham Kuyper, ele era de lá da Holanda, já morreu há algumas décadas ou séculos, né? Não me lembro precisamente, mas ele tem uma frase, eu não me lembro a frase exatamente agora, mas basicamente ele diz nessa frase dele, que ele expressa melhor em um dos livros que ele escreveu, que todas as coisas na criação, não existe 1 centímetro da criação que não pertença a Cristo. De todas as coisas ele é Senhor. E, inclusive, da matemática também ele é Senhor. E a matemática glorifica a Deus e expressa, né, a ordem que o Senhor colocou na sua criação através de leis. E, inclusive, tem aquela questão, né, professor Bruno? A matemática foi criada ou foi Pois descoberta? essa é uma questão muito grande. Mas hoje é uma coisa que talvez há 3 anos atrás eu não saberia responder. Mas hoje eu respondo com convicção. A matemática ela foi descoberta. Ela já existe. Se a matemática ela faz parte do próprio Deus, que é o princípio de tudo, como ela haveria de ser criada? Se a gente pensar, né, por exemplo, a razão entre o número de, sei lá, a razão entre o número de grãos de areia da praia em relação às gotas do mar, né? Mesmo que o homem não existisse, essa razão já existiria, ela sempre existe, existe desde o princípio, né? A medida do ângulo de uma árvore, sei lá, de um eucalipto em relação ao solo em que ela está plantada. Mesmo que o homem não existisse no planeta Terra, essa razão já existiria. A medida do ângulo já existiria. Então a matemática existe. Sim, sim. Né? E eu costumo falar, né? Isso é explicado também pela filosofia da matemática. Porque isso tem a ver com as características, que são os aspectos, até o professor David Panseira ele descreve isso muito bem. Os objetos da matemática, eles possuem alguns aspectos, são chamados de os aspectos semidivinos da matemática. Os objetos da matemática, eles possuem algumas características que o próprio Deus possui. Por exemplo, se a gente imaginar qualquer objeto da matemática, por exemplo, um triângulo, tá? O que é um triângulo? Primeiro, os objetos da matemática, como um triângulo, por exemplo, são objetos imateriais, eles não possuem matéria. Aí talvez alguém fale, não, peraí, só um minutinho.
pega um papel, assim, ó, aqui eu desenhei um triângulo aqui, ó. Mas aquilo ali não é a definição de triângulo. Aquilo ali é uma cópia de um conceito imaterial que existe no seu intelecto. Então, qualquer reprodução de triângulo, qualquer triângulo, um triângulo de papel que você trouxer aqui, por exemplo, se fizer uma competição aqui, colocar 10 pessoas, quem faz o triângulo mais perfeito? Vão utilizar ali régua, esquadro, compasso. Porém, cada uma daqueles triângulos que eles desenharam, não serão, nenhum deles terá a definição de triângulos em si. Serão apenas cópias de um conceito que está onde? No intelecto deles. Então, o primeiro aspecto dos objetos da matemática são imateriais, como o próprio Deus é imaterial. Tá? Outra coisa, os objetos da matemática eles são perfeitos. Ele só é perfeito no nosso intelecto. Né? Como eu te disse, qualquer cópia é uma reprodução. Olha o que Euclides define um ponto. Por exemplo, o que é um ponto? Fala para qualquer aluno de matemática o que é um ponto. O cara vai pegar um gizinho lá, uma caneta e vai fazer um pontinho. Né? Olha o que ele coloca aqui, que é um ponto. Ele fala assim, um ponto é aqui, o conceito de ponto. Ponto é aquilo de que nada é parte. Nada faz parte de um ponto. Esse é o conceito de ponto. Aí você fala para a pessoa, tenta reproduzir um ponto aí. Aí a pessoa vai pegar o caderno aqui, né? Vou fazer um ponto. Aí ela, faz aquele ponto bem pequenininho. Aí você pega uma lupa, não, peraí, tem como eu dividir isso aqui. Então, se tem como eu dividir, significa que já não é um ponto mais. Aí o cara, então a divisão daquilo ali vai ser um ponto. Aí o outro fala, não, mas peraí, eu consigo fazer um ponto menor. Então, assim, todas essas tentativas são tentativas, vamos dizer assim, de reproduzir um conceito que é imaterial e só é perfeito no nosso intelecto. Então, os objetos da matemática são imateriais, como Deus é imaterial. São perfeitos, como Deus é imaterial. Outra característica, eles são eternos. Não é que são eternos, são atemporais. Eles estão desligados do tempo. Por exemplo, o conceito de triângulo. Uma figura plana de 3 lados. Se, por exemplo, toda a humanidade deixar de existir, o conceito de triângulo vai continuar existindo. Concorda comigo? Se a gente pensar que o conceito de triângulo é esse, significa que se ele vai existir daqui 1000 anos, significa que há 1000 anos atrás ele também existia. E antes da criação, ele também existia. O planeta Terra pode se desintegrar aqui agora, todo mundo desaparecer, toda a matéria do universo desaparecer. O conceito de triangularidade vai continuar existindo. Ele não depende da existência de alguém para ele ser algo. Então, os objetos da matemática são imateriais, são perfeitos, são eternos e atemporais. E por aí vai. Tem muitas outras características. Né? Então, como algo que possui todas essas características pode ter sido descoberto? Se algo que é perfeito como o próprio Deus é perfeito, se esse objeto foi descoberto por alguém, significa que essa pessoa que descobriu, então, deve ser o próprio Deus. Né? Porque se alguém descobre algo que tem características que o próprio Deus possui, essa pessoa que descobriu deve ser o próprio Deus em si, só poderia ser o próprio Deus. Então, isso é uma prova lógica de que a matemática ela foi descoberta. Ela não foi inventada, nem criada. Ela já existia e existe desde sempre. Não sei se eu consegui explicar. Exatamente. É por isso que eu falo. Eu ainda me considero Com uma pessoa que certeza. engatinha nisso tudo. A minha vontade de cada dia estudar mais, aprender mais a respeito disso tudo. E nessa pergunta, né, o que a gente criou ou o que foi criado na matemática é os símbolos, né? Nós criamos, mas de fato a gente apenas descobriu, né, o que já existe evidente na criação. Por exemplo, você deu alguns exemplos aí, né? Eu acho fascinante a questão da sequência de Fibonacci. A gente vê ela presente desde no formato das galáxias, né? Quer seja galáxias espirais, barradas, semi-barradas e tal, quer seja num furacão ou simplesmente numa rosa que a gente costuma dar, principalmente na fase de namoro, para nossas namoradas e esposas, né? Ou seja, uma sequência, um padrão que está presente em toda a criação. E tudo isso aponta para Deus. Se tudo surgiu do nada por acaso, o que explica uma sequência lógica, um padrão desse, está presente em tantas coisas da natureza? Se a gente levar em consideração que o acaso é uma sequência de eventos, vamos dizer assim, inteligentes, aleatórios, causados por nenhum aspecto inteligente, como se eu estivesse jogando algo para cima e esse objeto caindo. Como que algo que surge do nada, de uma forma aleatória, possui tantos padrões repetidos na natureza? Então, isso é impossível. Não tem como algo que surge do nada possuir tantos padrões, vamos dizer assim. É praticamente impossível. Né? Então, é justamente isso eu trago muito, eu falo muito ali quando eu estou falando até do universo da química, né? Que as pessoas acreditam ali, né? Que tudo surgiu
do nada. Você pensa ali, a própria matemática também, quando a gente utiliza ali, faz uma junção ali da química, da bioquímica e da matemática, né, é matematicamente impossível, né, que as proteínas, por exemplo, que teoricamente seria impossível a origem da vida, segundo os evolucionistas, ter surgido sem o surgimento de uma proteína. Segundo os evolucionistas, a vida surge ali de uma sopa química, de uma molécula, uma sopa primordial, cheia de moléculas químicas, e de repente essas moléculas foram se juntando, formando moléculas mais complexas. Um dia surge um aminoácido, outro dia surge uma proteína, passou um certo tempo, surge uma bactéria, depois um ser vivo, um dia um peixe, sei lá, um jacaré, um macaco e um homem. Segundo os evolucionistas, é assim que a vida surgiu. Né? Todos nós um dia fomos uma bactéria, de repente surge o homem da bactéria. Tá? Então, por exemplo, se você pegar e realmente, suponhamos que tudo isso tenha acontecido. Para que tudo isso tenha acontecido, tem que ter surgido ali uma primeira bactéria. Um primeiro, não bactéria, mas um primeiro ser vivo, vamos dizer ali sim, unicelular, que possuía uma célula. Né? E qualquer ser unicelular que nós conhecemos nos dias de hoje, eles precisam, vamos dizer assim, de síntese de proteínas no interior deles ali para que eles possam se desenvolver. E quando você pega uma sequência de proteína, o que é uma proteína? É uma molécula grande que tem uma sequência correta ali de aminoácidos. Cada aminoácido exercendo a sua função. Então, por exemplo, uma proteína que tem uma função, por exemplo, a pitialina. A pitialina é uma enzima que tem na nossa saliva responsável por quebra de aminoácidos. A pitialina é uma proteína específica. Ela tem uma sequência de aminoácidos ali que, se um aminoácido daquele sai do lugar, né, a proteína já perde totalmente a sua função. É uma nuvem eletrônica que já deixa de exercer a sua importância ali, aí de repente já muda a curvatura da molécula. Uma sequência de aminoácidos diferente ali da enzima, essa enzima já morre, já perde totalmente a função dela. E quando você pega ali todos os aminoácidos que existem e começa a fazer combinação entre eles, né? Se o professor Rodrigo Ostaco estiver aqui, né? Se ele pensar na combinação, quantas combinações possíveis de proteínas podem ser feitas com 25 mil aminoácidos, que são o número que existe. Tá? Então, os matemáticos chegaram à conclusão que a quantidade de proteínas que poderiam ter sido formadas nesse início estão na casa de 10 elevado a 150. Então, existiriam 10 elevado a 150 tipos diferentes de proteínas que poderiam ser formadas se tudo isso tivesse surgido de forma aleatória. Qual que é a chance de ter surgido de forma aleatória cada uma dessas proteínas, dessas enzimas que são essenciais para a nossa vida? Muito, na casa de a potência, um expoente 150. Tá? Então poderia ter, se você, muda um aminoácido de lugar, põe outro. Aí tira esse, põe um outro no lugar. Poderia ter formado na casa de 10 elevado a 150 proteínas diferentes. Como que uma pessoa em sã consciência, que preza pela ciência, que preza pela verdade das coisas, fala que realmente toda a vida surgiu por acaso? Impossível. É impossível ter surgido. Então a matemática também nos auxilia nesse tipo de coisa. Tá? E por aí vai. Pois é, justamente. E é isso, pessoal. Esses são só os principais exemplos, né, e motivos pelos quais a gente deve aprender matemática. E por que aprender matemática? Porque ela é importante, né? Seja na nossa educação, seja você profissional da área de educação, ou seja você um pai, uma mãe educadora, o porquê é importante você, como um adulto, aprender matemática, e também como é importante, né, que nossos filhos, nossos alunos aprendam matemática e valorizem essa ciência, né? Porque dentre os vários benefícios que ela traz para as nossas vidas em termos utilitários, né, ela também traz benefícios na formação das nossas virtudes, na formação do nosso caráter, no fortalecimento do nosso intelecto e no nosso próprio relacionamento com Deus, ou ainda que tenham pessoas que não tenham um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, ainda assim, pelo ensino de matemática, a gente vai ensinar essas pessoas a pensarem de maneira lógica. E por pensarem de maneira lógica, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, existem pessoas naturalmente, que foram levadas ao conhecimento de Deus através da matemática. Uma prova dessa é o professor David Panceiro. Não sei se alguém não conhece ele.
Entrem no, entrem no perfil Eu dele. conheço Ele, ele. quando ele descreve lá, ele era justamente isso. Ele era um jovem ateu que não acreditava em Deus, porém muito estudioso, estudando matemática. A matemática, naturalmente, como ele estudava de forma séria e correta, acabou levando ele até a filosofia, né, que as duas coisas, se a gente pensar o princípio delas, é o mesmo, e a filosofia acabou levando ele ao conhecimento de Deus. Então, é uma prova de que a matemática estudada de forma correta pode levar, né, ao conhecimento de Deus. E aquilo que você falou, né, parece que, eu até costumo falar, eu não sou com a matemática utilitária também é excelente. Como eu te falei, minha formação ali inicial foi em engenharia, né? Que é a área da ciência que utiliza mais da matemática do que a própria engenharia. A matemática também, através da utilidade dela, faz coisas maravilhosas, né? O Senhor nos deu esse dom também da inteligência para a gente usar para o próximo, né? Nas tecnologias, né? Descoberta de coisas, né? Uma das coisas que eu não costumo falar muito no meu perfil, mas um dos hobbies meu, eu gosto muito de aviação, eu gosto muito de avião, né? De estudar sobre avião, conhecer tipos diferentes. Então, por exemplo, a aviação para mim é uma coisa muito fantástica. Eu sou apaixonado por aviões, né? E a aviação existe pela matemática, né? A construção civil, a medicina. Então, vamos defender também a matemática utilitária, que ela também é importante. Mas a grande novidade é o seguinte: a matemática não se reduz a apenas isso. Tá? Ela tem, dentre outros aspectos, esse também. Tá? Mas acho que é isso. Não sei se ajudou um pouquinho. Sim, sim, com certeza. Eu gostaria de fazer Sim. algumas recomendações, né? Como eu já recomendei esse livro aqui, Uhum. Redimindo a Matemática, da Sim. editora Monegismo, para quem se interessar, adquiram. E dois livros que um é diretamente ligado à questão do ensino de matemática, que inclusive foi um dos livros que o professor Sérgio Mosselli leu recentemente, compartilhou, que é Sim. O Homem que Calculava. Eu já li, e é um livro Excelente. fantástico que une o útil ao agradável. Eu tenho ele aqui. Olha aí, ó. E esse livro, pessoal, é escrito por É. um brasileiro que também foi Uhum. professor de matemática e, tipo, une o útil ao agradável, porque junta a questão da literatura e junta a questão Sim. do ensino de matemática. E tudo de uma maneira muito bem escrita, né? Muito bem arranjada. Que ao mesmo tempo que o seu filho, né, o seu aluno exercita a questão da leitura, também ele vai exercitar a questão da matemática. Então, é um livro que eu Uhum. recomendo bastante. E outro livro, dentro dessa questão dos benefícios que a matemática pode proporcionar, é toda a série de livros do Arthur Conan Sim. Doyle, do Sherlock Holmes. Por quê? Para quem conhece Sherlock Holmes, o personagem foi baseado numa pessoa real que o autor conheceu, num médico. Eu não me lembro o nome do médico agora, mas para quem já conhece os livros, já leu alguma das séries, já viu alguma série, ou mesmo filmes desse personagem, todo o processo de investigação criminal dele se baseia num Sim. pensamento matemático. Então, essas recomendações que eu faço de literatura aí para quem quiser se aprofundar e aprender mais como professor e como pai ou mãe educadora, para poder melhor ensinar seus filhos nesse assunto. E se o professor Bruno tiver alguma recomendação aí também, quiser fazer seu Ah, jabá, verdade. pode fazer, porque inclusive numa das últimas lives que eu fiz sobre tutoria, eu estava justamente querendo fazer um levantamento assim de tutores de diversas Uhum. regiões do Brasil para estar divulgando essa galera, porque tanto tem o benefício da tutoria online, quanto também da presencial, e graças a Deus, né, ser professor, e principalmente para gente que trabalha na área de homeschooling, é saber que não existe somente a possibilidade de ensinar Sim. em sala de aula dentro de uma escola, fazer concurso para ficar ali dentro de uma sala de aula. Existem diversas possibilidades de empreendimento, de empreender e de trabalhar, né? Então, quiser fazer seu jabá, outras recomendações e tudo mais, o professor Rodrigo disse que é o Dr. Dr. Watson, Watson. o médico. Não, maravilha, Felipe. Então, obrigado também, né? Obrigado pela oportunidade. Mas é isso também, né? Como você disse, né? Eu não esperava, né? Há um ano tá fazendo, na verdade, esse mês está fazendo um ano da minha primeira publicação, vamos dizer assim, profissional dentro do meu perfil no Instagram. Então, faz um ano que eu tô no Instagram, que eu comecei lá morrendo de medo. E graças a Deus, hoje eu até publiquei os meus stories. Então, quem estiver assistindo, quer entrar ainda, meus stories estão lá. Se não entra nos meus destaques de aulas particulares lá, que agora eu estou fazendo uma reformulação. Então, eu sou professor, tutor, sou professor, sou tutor de alunos voltados ali para o homeschooling, para o after schooling. A grande maioria dos meus alunos
faz o homeschooling de forma integral. Então, eu estou num processo de reformulação agora, então se alguém tiver interesse, me manda um direct, me manda uma mensagem, um WhatsApp, que eu estou montando as minhas turmas. Mas hoje eu fiz uma história, eu acabei de postar. Atualmente, no momento, se eu pegar nesse momento, eu tenho praticamente agora 40 alunos, mais de 26 famílias atendidas de 8 estados diferentes do Brasil, de 5 regiões diferentes do Brasil, que estão fazendo aulas de matemática, química e ciências comigo também. Matemática é a maior parte, 80%, uns 70% talvez seja alunos de matemática, exclusivamente no homeschooling. Aproveitar também, se alguém quiser entrar aí no link da minha bio, eu tenho o meu curso, meu primeiro produto digital no Instagram, que eu também divulgo o Ábaco também, porque o Ábaco também, falando rapidamente dele, por que eu divulgo o Ábaco? Porque o Ábaco, ele traz a matemática como os elementos de Euclides traz aqui, né? Justamente porque você falou. Às vezes a gente pensa o quê? O que as crianças pensam, os pais pensam, né? Que a matemática, os números são os algarismos, aqueles símbolos, né? Na verdade, os números não são os símbolos, não são os algarismos. Né? Segundo Euclides, por exemplo, o que é um número? É uma quantidade composta de unidade. Então, para o desenvolvimento das crianças, a manipulação do ábaco, porque o ábaco leva em consideração que o número é isso, é uma quantidade composta de unidade. Então, por exemplo, uma combinação dessas contas aqui no ábaco já é um número, pode ser um número tanto quanto uma representação do algarismo. Então, se alguém entrar no link da minha bio, está aí no perpétuo do meu curso de introdução ao estudo do ábaco também. E é isso. De qualquer forma, né, quem estiver assistindo essa live, eu sempre estou à disposição. Quiser me mandar uma mensagem no direct, sem compromisso nenhum, me perguntar, tirar dúvida, o que quer que seja, eu sempre gosto ali, né, de responder, de ajudar, de mandar alguns áudios ali. Respondo eu sempre, todos os dias, quase difícil um dia que não tem uma caixinha minha aberta ali, quiser me perguntar o que quer que seja, sobre matemática, sobre química, sobre o homeschooling em si, e sobre qualquer outra coisa que vocês acreditem que eu possa ajudar. Então, eu estou à disposição. E mais uma vez, Felipe, te agradecer, parabenizar pelo perfil, para continuar firme. A gente tem que continuar, não podemos desistir. Que tudo isso aqui, esse movimento agora está só começando, sabe? Muitas famílias entrando, buscando agora uma educação diferente dentro do homeschooling aí também. Né? Todo esse movimento está só começando agora. Tá? Então, eu costumo falar que todos nós, é uma novidade para todos nós, né? que estamos aí, vamos dizer assim, aventurando nisso aí. E, de novo, agradecer você pela oportunidade aí. Beleza? Amém. E eu agradeço por ter Imagina. aceitado o convite, né? E por dar essa contribuição aí. Como eu disse, eu sou faixa Isso branca também. ainda na matemática. Então, é sempre bom poder contar com alguém que é faixa Ah, preta, é mais graduado. Eu utilizo essa linguagem porque eu sou praticante que da de hora. taekwondo e na arte marcial uma das coisas que eu aprendo é que a gente tem que respeitar os mais velhos e quem é mais graduado Imagina. do que a gente. Então, é uma oportunidade tanto de eu aprender, quanto Sim. também dos pais que acompanham o meu perfil aprenderem, né? Com professores, com outras pessoas que são bem mais experientes e bem mais Sim. aprofundadas, né? Em outros assuntos também. Então, desde já eu agradeço, professor Bruno, desejo que Deus abençoe a Vocês você, a também. sua família aí, e aos seus Beleza. alunos e ao seu trabalho. E pessoal, tá aí mais uma dica de tutor, de professor de matemática, física, química, ciências, que vocês podem contar. Graças a Deus aí, né, tem toda uma gama de professores se levantando e abraçando também as famílias educadoras, não seguindo o que é ensinado, né, na maioria das faculdades e o que é ensinado pelos discípulos de Paulo Freire, mas mostrando que sim, a gente deve se importar com a educação dos nossos filhos e de nossas famílias, e sim, existem professores que abraçaram aí a educação domiciliar, tanto com seus próprios filhos, seja também se abrindo, né, a essa possibilidade de trabalho e também essa possibilidade de serviço, de servir a essas famílias, servir essas crianças, abençoar, né, essas vidas de valor eterno, por meio do seu trabalho e da sua dedicação. No demais, eu agradeço a quem nos acompanhou aí, o professor Rodrigo que nos acompanhou, a cada família, o professor Sérgio Mosselli também que entrou aí, né? Enfim, Beleza? Então, é Felipe, isso. então, obrigado, abraço e futuramente a gente marca uma outra live aí, se Deus quiser. Amém. Amém, em nome de Jesus. Deus te Até a abençoe. próxima, Tchau. professor Falou. Bruno. Valeu. Amém.